Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD e malha da Wiki Brasil, e na aula de hoje nós continuaremos a criação de malhas para cada grupo de sólidos que nós criamos no Geometry. Já criamos a nossa malha tanto para as extremidades da viga quanto para a alma, completando assim nosso conjunto da viga, e em sequência podemos criar para os paralelepípedos. Vou criar aqui a malha. Nossa hipótese vai ser uma 3D mapeada hexaédrica. Lembrando novamente que esse valor ele vai acabar sendo redundante, porque eu vou definir wire discretization para todas as nossas arestas. Nós já temos aqui o conjunto dos paralelepípedos, podemos criar uma submalha e abrir aqui para pegar os grupos dele. Para o nosso comprimento, nós vamos ter 28. Vamos dar um apply. O valor do wire discretization da nossa largura, vamos criar aqui outro com o valor de 16. Dar outro apply. E agora só falta a nossa espessura. Nesse caso, nós vamos criar um number of segments de valor 8. Podemos dar o apply and close. Gerando a malha, nós não tivemos nenhum problema. Vamos dar um zoom aqui. E a malha aparece com uma proporção boa também dos elementos. A essa altura da nossa criação, vocês já se familiarizaram com o processo e com os costumes que nós estamos tendo aqui com a criação de malha. Podemos fechar aqui o paralelepípedo. Em sequência, vamos focar na criação da malha dos aerofólios. Nessa malha, nós novamente vamos conseguir, só exemplificar aqui antes para vocês, como a gente tem os aerofólios nesse formato, nós vamos conseguir criar uma malha hexaédrica para todos esses conjuntos de faces de aerofólios. Dessa forma, nós podemos novamente criar uma malha com a mesma hipótese. Podemos dar um nome para a malha e um apply and close. E nesse caso aqui, como vamos ter uma criação extensa de submalhas, uma submalha para cada grupo de aresta desses, eu aqui vou passar para vocês os valores que vamos utilizar para cada uma. Como em todas essas submalhas, nós vamos utilizar a hipótese de number of segments, definindo exatamente um número de elementos por segmento de reta. Para a nossa altura, nós vamos definir o number of segments como 16. Para a altura da viga, vamos definir como 12. Para a altura da extremidade da viga, nós vamos definir como 2. Reparem que essas alturas elas vão ter que ser complementares, como nós já comentamos na criação de grupos. A altura da alma da viga somada com a da extremidade da viga vai ter que dar a altura total, exatamente para a gente conseguir ter uma transição legal de elementos, formando uma malha hexaédrica sem nenhum problema. Em sequência, para as nossas espessuras, nós vamos ter a espessura fina igual exatamente à nossa variável, a SPF, que criamos. Dessa forma, o valor vai ser 2. E a espessura grossa vai ser a variável da espessura grossa também, que é 2 vezes a variável da espessura fina. Dessa forma, o valor dela vai ser 4. Passando para os nossos comprimentos. Eu vou definir o comprimento esquerda ponta como 6. O comprimento esquerda meio como 16. O comprimento centro-esquerda ponta eu vou definir também como 6. E o comprimento centro-esquerda meio como 16 novamente. O comprimento total da viga vai ficar definido como 26. O comprimento parcial da viga vai ficar definido como 12. E o comprimento da alma da viga vai ficar definido como 2. Reparem aqui, né, que o comprimento total da viga vai ser 2 vezes o comprimento parcial, da forma que a gente viu na criação dos grupos,
mais o comprimento da alma da viga. Então, a gente vai ter que 26, 12 e 2 vão ser aplicáveis ao nosso problema. Em sequência, a gente tem o comprimento centro-direita ponta. Esse comprimento vai ter um valor de 8 na hipótese de wire discretization. Em sequência, o comprimento centro-direita meio vai ter um valor de 24. O nosso comprimento direita-esquerda ponta vai ter um valor de 36. O nosso comprimento direita-esquerda meio vai ter um valor de 48. O nosso comprimento direita único, perdão, ele vai ter um valor de 56. O comprimento direita ponta vai ter um valor de 8. O comprimento transição menor vai ter um valor de 2. O comprimento transição maior vai ter um valor de 6. E o comprimento direita meio vai ter um valor de 8. Só lembrando também aqui, novamente a gente tem um caso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse comprimento de transição menor somado com transição maior tem que se igualar ao comprimento direita meio. Dessa forma, eu vou realizar a criação das submalhas aqui e volto com elas já prontas para mostrar para vocês como ficou o nosso conjunto de aerofólios. Estamos de volta aqui, agora já com a criação concluída de toda a nossa submalha e a própria malha do aerofólio. Então agora a gente já tem gerado isso aqui na tela. Vocês podem perceber que a gente conseguiu gerar a malha hexaédrica como queríamos. E a gente tem uma proporção bem razoável de elementos, principalmente onde nós temos, por exemplo, transições de grupos de arestas para outros. Vocês reparam que em certos casos mal se nota essa transição. E a gente tem aqui a parte da ponta da asa e aqui a parte do meio da asa. Vale ressaltar que a criação aqui daquele trecho que poderia ser problemático se nós não nos atentássemos exatamente aos detalhes da transição, como eu citei, também teve uma geração com sucesso. E isso finaliza essa criação exatamente da parte dos aerofólios. Agora, voltando para a nossa árvore, a gente já pode ter aqui um panorama do que a gente criou, incluindo a extremidade, a alma da viga e também os paralelepípedos. E só um detalhe, caso vocês estivessem na dúvida se a malha estivesse casando já ou não, vocês poderiam começar a unir a malha parte por parte e testando aqui mesmo no Mesh. Você pode já criar seus compounds, só que a gente vai deixar para fazer isso no final com todas as malhas. Para esse caso aqui, outra coisa que vale ressaltar é que nós já temos faces se tocando, onde a gente vai ter exatamente a interseção dessas malhas. Dessa forma, a gente já teve que padronizar as nossas submalhas, os nossos number of segments, que eu defini junto de vocês, para que exatamente uma malha casasse com a outra. Por enquanto, a gente fez isso com sucesso. A gente pode até comparar, por exemplo, essa face aqui do aerofólio com a face do paralelepípedo. A gente vai ver que a gente vai ter o mesmo número de elementos. Não só o mesmo número de elementos, né, mas também a gente vai ter exatamente a mesma distribuição deles nas faces. Por essa aula ficaremos por aqui, pessoal. Dando um zoom out aqui, já conseguimos ter uma noção boa das malhas que criamos para gerar a malha final, né, a malha da nossa asa básica de avião. Dessa forma, continuaremos exatamente daqui a partir da próxima aula. Até lá e um abraço!